Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou com a lição da Escola Bíblica Dominical aberta, a lição de número 9, lição que vai falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Lição da Escola Bíblica Dominical da classe adulta, primeiro trimestre de 2023, que está tratando o assunto Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E esta lição de número 9 é uma lição bastante sugestiva, porque ela vai narrar, ela vai descrever um pouquinho sobre o avivamento que aconteceu no Brasil, o avivamento que houve em nossa nação. O texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Verdade prática, ela nos aponta para uma necessidade de um novo avivamento, um novo avivamento. É bastante interessante, antes de nós lermos a leitura bíblica em classe, é bastante interessante nós observarmos o que aconteceu com a igreja primitiva. A palavra do Senhor Deus nos mostra que no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai relatar quando pela primeira vez os discípulos, a igreja, foram cheios do Espírito Santo. Está escrito em Atos 2, versículo de número 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo, é necessário nós observarmos que quando o Senhor Deus ele enche uma pessoa com o seu Santo Espírito, não quer dizer que aquela pessoa não vá necessitar no futuro ser novamente cheia do Espírito Santo. Nós podemos comparar isto a um depósito de combustível, que alguém enche e aquele combustível vai sendo utilizado e o nível daquele combustível vai baixando, e em um determinado momento aquela pessoa precisa novamente encher aquele depósito de combustível. Não é muito diferente a vida espiritual de uma pessoa, de uma comunidade, de uma nação. O Senhor Jesus Cristo encheu os discípulos com o Espírito Santo no capítulo 2, versículo 4 de Atos, conforme nós acabamos de ler. Mas quando nós vamos para o capítulo 4 de Atos, versículo 31, a palavra do Senhor Deus vai dizer assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, observe que em um segundo momento, Deus tornou a encher aqueles mesmos discípulos, apóstolos, irmãos, com o Espírito Santo.
E isto foi escrito para o nosso ensino. O Brasil viveu um grande avivamento. Nos anos 1910, 1911, a seguir, o Brasil viveu um grande avivamento. Todos nós somos testemunhas disto, somos resultados deste avivamento. Mas nós entendemos, por tudo o que está acontecendo em nossos dias, no meio da igreja, nas nossas próprias vidas, não sejamos hipócritas. Nós entendemos que é necessário, novamente, um novo avivamento. Então, o comentarista da lição, ele é bem sucedido quando ele diz, na verdade prática, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Observe, querido irmão, que a cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Se eu não me engano, a terceira maior cidade, a terceira maior e mais importante cidade do Império Romano, cidade de Éfeso. Seria considerada hoje uma verdadeira metrópole. E ali naquela cidade havia um grupo de pessoas, e a palavra de Deus diz que eram ao todo uns 12, que haviam ouvido falar da pregação de João Batista e creram. E quando Paulo chegou naquela cidade, Paulo lhes perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram na mensagem do Evangelho, na mensagem de salvação, de arrependimento, quando eles creram na mensagem genuína. Mas veja que coisa interessante. Aqueles homens foram sinceros em suas respostas e disseram: Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então, aqueles homens estavam seguindo os ensinamentos de João Batista, aqueles homens estavam crendo, mas faltava-lhes o conhecimento a respeito da total doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos dons, a doutrina bíblica. Faltava para eles uma parte importante da doutrina. E por não conhecerem, ora, você só acredita naquilo que você conhece. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É necessário ouvir, é necessário aprender, é necessário ser ensinado sobre as sagradas escrituras, sobre aquilo que Deus tem para nós. Eles não conheciam por não conhecerem
eles também não se esforçaram em buscar, não se esforçaram em clamar, em pedir para que aquela promessa de Deus se cumprisse sobre eles também. Porque essa promessa de Deus, ela, diferentemente do que alguns ensinam, ela não é para um povo específico e para um período específico. Ela é para a igreja em todas as épocas. Está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa dizia a respeito àquelas pessoas que estavam vivenciando aquele período. Tudo bem, até aí muitos concordam. Muitas igrejas históricas, pastores, obreiros de igrejas históricas concordam. Mas o apóstolo Pedro, ele vai adiante e ele diz: esta promessa vos diz respeito a vossos filhos, uma segunda geração, e a todos. Aqui está um dos versículos bíblicos que nos dão respaldo para crer, para buscar, para ensinar a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, falando de territórios, falando de um local longe. Mas aí ele diz: a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar ao longo da história estão debaixo desta promessa. Tem o privilégio desta promessa. Ainda Pedro, quando está pregando na casa de Cornélio, em Atos 10:34, ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Observe que o Senhor nosso Deus deseja abençoar a todos. Há promessas que são muito específicas, né? Pessoais, particulares, mas quando se fala da salvação, quando se fala dos dons do Espírito, do batismo no Espírito Santo, esta é uma promessa universal a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Muito bem, a introdução vai dizer assim: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país. Eu não vou me prolongar aqui, mas se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que desde o século 18, 19, já havia cristãos no Brasil. Cristão protestante. Desde os períodos da monarquia, quando o rei de Portugal precisou da ajuda da Inglaterra para vencer, para expulsar os franceses do território português. Na época, Napoleão invadiu Portugal. Uma das exigências que a Inglaterra fez para ajudar o governo português na época, a monarquia portuguesa na época, foi de fazer relações comerciais com o Império Português e com o Brasil, logicamente, o Brasil fazia parte do Império, e a Inglaterra exigiu que os seus súditos, os seus nacionais, né, que viessem ao Brasil por questões de comércio, de indústria. Naquele período o Brasil tinha uma indústria
de açúcar, muito pujante, né? Eles deveriam ter liberdade religiosa. O Brasil era de predominância católica, os reis portugueses eram católicos, e, e aí a Inglaterra exigiu essa liberdade religiosa. Então, desde o período do Império, já havia protestantes no Brasil, já havia igrejas históricas no Brasil, mas eram comunidades muito pequenas, em muitos casos voltados para aquela população imigrante que vivia no Brasil, seja de holandeses, seja de ingleses, né? Era algo muito assim pequeno. Quando os missionários chegaram no Brasil, já ali nos anos 1910, havia já um pouco mais assim esparramado pelo país, um pouco mais organizado. Já havia ali algumas igrejas históricas. Sim, existia os movimentos protestantes no Brasil. Mas isso, tanto os evangélicos quanto os historiadores vão concordar. O crescimento massivo, o crescimento assim pujante do movimento protestante no Brasil vai acontecer a partir do movimento pentecostal, a partir das Assembleias de Deus. Isso é um fato histórico. A gente não fala isso com orgulho por ser assembleiano, a gente fala isso com alegria, naturalmente, e por ser realmente um fato histórico. Então, a história do movimento protestante no Brasil vai se transformar a partir da chegada dos missionários no Brasil. Eu tenho aqui um livro das Memórias de Daniel Berg, enviado por Deus, Memórias de Daniel Berg. Recomendo, quem puder, adquirir este livro ou baixar aí na internet. É muito bom, muito importante, principalmente para esse período que nós estamos vivendo. Tenho também em minhas mãos sumário histórico às Assembleias de Deus no Brasil. Vai contar também uma boa parte da história da Assembleia de Deus em nosso país. É importante que cada um de nós conheça um mínimo necessário da história da igreja a qual nós somos membros, servimos a Deus em nosso país. Então, a igreja protestante no Brasil ela vai ter um crescimento assim enorme após a chegada dos missionários, após o ensino, a propagação do ensino a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Vai acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu na cidade de Éfeso. Nós acabamos de ler aí que naquela cidade havia aproximadamente 12 irmãos, né? Após a chegada de Paulo naquele lugar, e Paulo ensinando, pregando, orando, impondo as mãos sobre aqueles irmãos, e eles crendo e recebendo o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em novas línguas, aquela igreja ela vai prosperar, ela vai crescer de forma maravilhosa. Em Atos capítulo 19, versículo 20, está escrito assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A igreja na cidade de Éfeso vai crescer de forma maravilhosa. Milhares de pessoas vão abandonar a idolatria, vão se converter e vão se tornar discípulos de Jesus Cristo.
semelhante coisa aconteceu no Brasil, de maneira que nos últimos censo de 2010, vai ficar registrado que no Brasil existia naquele período, logicamente que nós estamos em 2023, esse número vai se alterar para cima, né? Mas naquele período existia 42 milhões de evangélicos no Brasil. É uma população maior do que muitos países do mundo, muitos países da Europa. 42 milhões de pessoas de evangélicos existiam no Brasil em 2010. Certamente esses números vai surpreender quando o censo for atualizado. Me parece que está acontecendo um censo, começou do final do ano, este ano está acontecendo um censo, em breve nós teremos surpresas positivas por aí. Mas nós entendemos que este crescimento ele é bom, ele é importante, mas entendemos também que precisa haver um novo avivamento em nosso país, um avivamento genuíno, um avivamento voltado para as Escrituras, né? Um avivamento onde as pessoas se arrependam, tenham prazer nas Escrituras, tenham prazer em fazer a vontade de Deus. O movimento, ponto 1 aí do primeiro tópico, o movimento de Atos se repete no Brasil. Ponto 1, Pentecostes, entre os salvos. Em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, do 1 ao 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então veja, quando a pessoa tem a fé para a salvação, a pessoa aceita a Jesus Cristo, nós entendemos que aquela pessoa, ela, ao aceitar a Jesus Cristo, ela só faz isso porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo de todo o seu coração, esta pessoa, ela já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está encontrando lugar no coração desta pessoa para agir, para trabalhar. No ato da salvação, que também nós chamamos o novo nascimento, que é um milagre, ninguém consegue explicar este milagre, o novo nascimento. No ato da salvação, esta pessoa recebe em si a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É ele que gera, através da palavra, uma nova criatura, uma nova pessoa. O milagre da salvação. Está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, nem da vontade humana, né? Mas de Deus. Mas de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus Cristo de todo o seu coração, aquela pessoa
já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Quando esta pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, ou seja, aquele desejo, aquele prazer pelo pecado é eliminado e esta pessoa agora tem prazer nas coisas de Deus e tem desejo de agradar a Deus. Ela é uma nova criatura. Ali, o Espírito Santo já está vivendo dentro desta pessoa, já está agindo dentro desta pessoa. É o milagre do novo nascimento, conforme Jesus ensinou para Nicodemos, no capítulo de número 3, por exemplo, no versículo de número 3, quando Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja, você, meu amigo irmão, irmã, que já serve a Jesus Cristo, você só está servindo a Jesus Cristo, você só se arrependeu dos seus pecados, você só está tendo forças para rejeitar o pecado, o prazer do pecado e agradar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em sua vida. Você é um cristão autêntico. Você é um homem e uma mulher que serve a Deus. O Espírito de Deus habita em você. Observe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Está escrito assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles ou seja, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Após ressuscitar, Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Por isso oraram, por isso renunciaram, por isso tiveram forças para perseverar na obediência a Cristo. E lá no dia de Pentecostes, dias após esse momento em que eles receberam o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, 50 dias, né, após a Páscoa, eles foram batizados no Espírito Santo e receberam dons espirituais. Dons espirituais. Então veja, eu faço aqui esta observação para que, quem sabe, você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, não venha se entristecer pensando que você não é um cristão salvo. Você é um cristão salvo. Só que acontece que Jesus Cristo tem algo a mais para você, uma bênção a mais para você. E é dever nosso ensinar, e é dever seu ler, estudar e buscar receber esta bênção, este algo a mais que Jesus tem para você. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 31, ele disse assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Deve haver um esforço no homem e na mulher que serve a Jesus Cristo para ser batizado no Espírito. Deve haver uma busca incessante em oração, lendo a palavra, principalmente o Evangelho de João, livro do profeta Joel, também o livro de Atos, as cartas paulinas, estudar, ler, porque quando você lê a palavra de Deus gera fé no seu coração, e aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Deus deseja te dar essa bênção, a bênção de ser batizado no Espírito Santo, receber os dons, são muitos os dons, 9 dons que nós temos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 também vai falar sobre isso. Então, é necessário que nós venhamos
estar sempre orientando, porque às vezes o inimigo, né, pode colocar na mente de alguém: ah, você não é batizado no Espírito Santo, então você não tem o Espírito Santo. Não, isso é mentira do diabo, isso é mentira do inimigo. O Espírito Santo habita em você, e uma das maiores evidências disto é que você se arrependeu. Ninguém se arrepende sozinho. O arrependimento é resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Foi o que aconteceu com aqueles irmãos na cidade de Éfeso. Eles já estavam servindo a Deus, já estavam se dedicando. Por isso que Paulo chegou e perguntou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Só que eles, só que eles ainda não tinham esse ensinamento. Assim como as igrejas históricas no Brasil, nos anos de 1910, 1911, não tinham esse ensinamento. E quando os missionários chegaram, vindo dos Estados Unidos, missionários suecos, haviam passado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam vivendo naquele período um grande avivamento. Eles receberam a graça de Deus nos Estados Unidos, foram cheios do Espírito Santo, vieram para o Brasil, não vieram para o Brasil com a intenção de iniciar uma nova igreja, não, vieram para o Brasil na intenção de cooperar com a obra de Deus que já estava acontecendo aqui. Mas nós vamos ver no decorrer da lição e da história do movimento pentecostal no Brasil que infelizmente, naquele período muitos pastores, muitas lideranças das igrejas históricas não aceitaram a doutrina do batismo no Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais. Não aceitaram. Uma pena, porque é uma bênção que Deus deu para a sua igreja, para os seus filhos. Ora, se o teu pai e tua mãe te deram uma herança, você não vai querer? Você vai rejeitar? A herança está lá para você usar, desfrutar dela. Você não vai querer? Veja, eu estou falando de dons que Deus deu para a sua igreja, para os seus filhos. Estou falando de algo prazeroso, de uma intimidade, uma comunhão maior que Deus deseja ter com seus servos e servas. Será que alguém não vai querer isso? Evidentemente que naquele momento houve muita resistência e, por que não dizer, perseguição contra os irmãos. A plenitude do Espírito Santo. Ponto 2 do tópico 1. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. É o que eu acabei de falar. A pessoa é salva, o Espírito Santo agiu na vida da pessoa. Ninguém se arrepende se o Espírito Santo não agir na vida dele. O fato de você se arrepender, o fato de você mudar de comportamento, mudar de vida, é um dos sinais que o Espírito Santo está agindo na sua vida, a experiência da salvação. Mas existe também a experiência do batismo no Espírito Santo. São situações distintas, né? Nós falamos sobre isso há pouco, né? O ponto 3 do primeiro tópico vai falar o chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Imagine, se hoje o Brasil já é um país difícil de se viver, imagine em 1910. Uma coisa é um europeu vir para o sul do país, como aconteceu, né, muitas imigrações, né, de italianos, alemães, europeus de forma geral, né, aqui para o sul do Brasil.
Uma coisa é a pessoa vir para o sul, onde tem um clima mais ameno, né? Tem um friozinho. Agora imagina 2 missionários suecos em 1910 na cidade de Belém do Pará. É verdade que por causa do ciclo da borracha, Belém do Pará, o estado do Pará, produzia muita borracha e por, por interesses de comercializar, de comprar e vender, o estado do Pará tinha muitos europeus, tinha muitas pessoas de fora do Brasil naquela região. Mas 1910, período difícil, né? Se hoje, com toda a tecnologia, comodidade que temos, já é difícil, imagina naquela época. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentavam a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui no livro As Assembleias de Deus no Brasil, sumário histórico, vai ter uma página aqui, deixa eu achar, onde vai falar sobre a irmã Celina de Albuquerque, primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo no Brasil. Primeira irmã que se sabe, né, que se tem registro de que foi batizada no Espírito Santo no Brasil. Na página 39, diz assim, ó: mas o impressionante aconteceu com a irmã Celina Albuquerque. Jesus a libertou totalmente do câncer que se enraizava em seu rosto. Naquela mesma semana, ela estava a orar de madrugada quando foi batizada no Espírito Santo. Era a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal no Brasil. No dia seguinte, sua irmã Nazaré teve a mesma experiência. Então veja, não foi apenas, como se não bastasse, né? Não foi apenas o batismo no Espírito Santo. Houve curas. Essa irmã foi curada de câncer, câncer no rosto. Jesus curou ela. Então, operações de milagres, curas, né? Esse livro vai relatar várias e várias curas. Pessoas que foram curadas, que eram aleijadas, pessoas que foram curadas de diversos tipos de doenças, várias curas. Batismo no Espírito Santo, dons, profecias. Isso fez com que a obra de Deus avançasse, porque cada pessoa que recebia uma cura, um milagre, saía testemunhando, testificando. Então a obra de Deus avançou no Brasil de forma muito acelerada, né? E isso incomodou, incomodou. Infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza. Pastores das igrejas históricas naquela época, naquele período, não aceitaram, começaram a perseguir os missionários, excluíram aqueles irmãos que aceitavam a doutrina bíblica. E é interessante que um pastor da igreja batista na época, ele mesmo disse: olha, essa doutrina
é bíblica, mas ele disse assim, essa doutrina é bíblica, mas não é para o nosso tempo, não é para a nossa época, né? E aí ele fez a pergunta aos irmãos, né? E disse: quantos de vocês estão de acordo com essa, entre aspas, falsa doutrina? E aí a história conta que 19 irmãos se levantaram, 19 irmãos, e aceitaram a doutrina bíblica, se levantaram, e então aquele pastor ali na cidade do Belém, do Pará, aonde os missionários estavam hospedados, eles ficavam hospedados em um quartinho no porão ali daquela igreja. Esse pastor então disse: olha, vocês não podem ficar mais aqui, nós não aceitamos essa doutrina. E os dois missionários, aqueles 19 irmãos, foram excluídos. Eles não tinham intenção de iniciar um novo ministério, uma nova igreja, uma nova denominação, mas eles foram excluídos. Veja a dificuldade, imagine a dificuldade. Foram excluídos. E aí, o irmão que era diácono na igreja, que por sinal era esposo da irmã Celina de Albuquerque, ele, ele vai receber os missionários em sua casa e ele vai conceder, ele vai ceder a sala de sua casa para que os cultos, para que as reuniões continuassem a acontecer. Então houve muita dificuldade no início, muita perseguição, tanto perseguição por parte das pessoas católicas, perseguições por parte de alguns membros das igrejas tradicionais da época, das igrejas históricas da época. O ponto de número 2 da lição vai falar sobre isso, sobre as perseguições que houve, né? Muita perseguição. E eu me lembro, eu estou com 39, vou fazer 40 anos em dezembro. Eu me lembro que eu ainda era criança e as igrejas pentecostais eram meio que assim, deixadas de lado, desprezadas, né? Marginalizadas, né? Mas o povo foi perseverando, Deus foi dando graça, e hoje as igrejas pentecostais, em sua grande maioria, são respeitadas, a sociedade reconhece os benefícios para a nação, né? Imagine você se não houvesse as igrejas protestantes no Brasil. Tendo as igrejas protestantes, o nosso país já é um país extremamente corrupto, já é um país assim onde a imoralidade é incentivada, é um país onde as coisas erradas têm um solo muito fértil para crescer, para prosperar. Imagine você se não houvesse a igreja no Brasil, a igreja pentecostal, juntamente com as demais outras igrejas irmãs, né? Imagine você o que seria do nosso país. A expansão do avivamento pentecostal, né? Que isso aqui vai tratar no tópico 3, o modelo centrífugo, né? O crescimento de dentro para fora, né? Cultos nos lares, nas praças públicas, um membro evangelizando o outro, ganhando o outro. Né? Isso fez com que a igreja crescesse muito, muito rápido, em todas as cidades, em todas as pequenas aldeias, nas fazendas. Eu me lembro que ali na cidade de Alvorada do Sul, quando a gente era criança, em algumas fazendas tinha ali um ponto de pregação, tinha ali um espaço, um local onde os irmãos se reuniam para pregar, para cultuar ao Senhor Deus. Então a igreja cresceu muito em nosso país, né? E a conclusão, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro,
o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com o sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são a marca do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus por um novo avivamento. Felizmente, nós vemos muitos movimentos estranhos acontecendo dentro das Assembleias de Deus, dentro das igrejas co-irmãs, e um esfriamento, né, na fé, um abandono na obra da evangelização, um avivamento genuíno vai provocar o quê? Vai provocar arrependimento, vai provocar um desejo por buscar a Deus, vai provocar um amor pelas Escrituras, pela pregação da palavra, pelo estudo da palavra, e vai provocar também um desejo genuíno, autêntico de ganhar almas. Essas são características de todos os avivamentos históricos que aconteceram, né? Arrependimento, busca por Deus, busca por sua palavra. Se a gente vê falar que está havendo avivamento em um determinado lugar, mas naquele determinado lugar as pessoas não têm prazer na palavra, é um avivamento estranho. Se as pessoas não têm prazer em evangelizar, é um avivamento estranho. Se as pessoas não têm prazer em buscar a Deus, é um avivamento estranho. Então, estas são as características. Oremos por um novo avivamento, para que o Senhor nosso Deus venha abençoar. O Brasil tem milhões de pessoas que ouviram falar de Jesus, mas não conhecem a Jesus. O Brasil tem milhões de pessoas que até frequentam igrejas, mas não viveram um avivamento e precisam ter esta oportunidade. Sem falar do mundo, né? Quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Nós temos no mundo nações inteiras que não conhecem a Jesus, que são nações fechadas ao Evangelho. Nações comunistas, nações árabes, nações onde o Islã predomina, né? Então, nós precisamos realmente de um novo avivamento. Nós precisamos daquele despertar que está registrado no livro, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25. Isso aqui é uma passagem bíblica que me enche de esperança, me traz esperança. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? Nós precisamos desse avivamento, o avivamento que venha despertar as virgens, despertar a igreja. E não se iluda, porque o apóstolo São Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, ele disse em Romanos capítulo 13, versículo 11, deixa eu achar aqui para me confirmar se é isso mesmo. Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo disse que já é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Então não se iluda. Se Paulo precisava despertar do sono, imagine nós. Então nós precisamos de um novo avivamento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para a glória do Senhor.